Organização política, e para que nós estejamos preparados para uma agenda em 2018, nós temos que tratar da nossa organização interna e das questões estratégicas de movimento negro. Vou tratar assim rapidamente de 5 temas. O primeiro tema é um processo que houve de transição no movimento negro unificado de entidade para organização política. Esse processo ele foi abortado. Depois eu vou tratar de uma relação de combate ao racismo e estratégia de organização política. Essa coisa da luta contra o racismo e a diferença em nós tratarmos das questões estratégicas organizacionais. Terceiro tema, eu vou fazer uma analogia sobre a plantação, sobre quanto nós plantamos e o que de fato nós colhemos nessa luta toda dos 40 anos. O quarto tema é sobre o poder. Que poder nós queremos? É o poder institucional? É esse poder via partidos? Ou é um poder que nós vamos processá-lo numa luta política para construir uma democracia diferente? E por último, a nossa relação com os partidos políticos. Bom, o primeiro tema, eu acho que muitos companheiros e companheiras aqui presentes acompanharam, que foi no finalzinho da década de 90 até o início da década de 2000. Eu não lembro, Ivanide, eu acho que Ivanide estava conosco, né, na COM, em que nós abrimos uma agenda interna no movimento negro unificado para que o MNU se tornasse uma organização política. Os princípios eram de centralização, que um militante que tem o MNU como uma organização estratégica que interage na política racial e interage com a sociedade, ele não pode ter uma participação dúbia, ou ele não pode estar tratando de questões e demandas aquém das deliberações do movimento negro unificado. E nós fizemos um congresso extraordinário. Eu não me lembro se foi em Vassouras, Leninha, foi em Vassouras, né? Nós fizemos, Sueli ajudando, fizemos um congresso nacional extraordinário em Vassouras para tratar disso. Chegamos até algumas proposições, a companheira Genesi também esteve conosco naquela direção, Genesi Silveira, de Caxias do Sul, nossa companheira. E nós chegamos até o momento de propor um novo estatuto. Propusemos novos estatutos, abrimos o debate interno do MNU, e depois eu julgo que setores do movimento negro unificado não quiseram que esse processo avançasse. Eu vou ficar por aí, né? Por que eu trago isso? Porque eu acho que esse congresso tem que tratar dessas questões. Ou nós continuaremos como uma entidade do movimento negro brasileiro, muitos defendiam que nós se transformássemos numa ONG, ou nós assumimos o nosso papel enquanto organização de vanguarda da esquerda negra brasileira. E isso tem mudanças no nosso comportamento e na nossa organização. Assunto que poucos querem abordar, assuntos que poucos querem falar no MNU. A segunda questão é que nesses 40 anos, é muito importante que nós reflitamos sobre isso, nós tivemos um avanço considerável na luta de combate ao racismo. Só que essa luta de combate ao racismo é uma luta de todos, né? Quer dizer, todos os grupos de interesses afro-brasileiros, por exemplo, lutam contra o racismo. Nós
eu acho que o MNU teve um papel importante, que nos últimos 40 anos nós pautamos a sociedade brasileira, nós pautamos os poderes, pautamos o poder executivo, poder legislativo, né, com políticas públicas, leis, até o poder judiciário, pautamos a sociedade brasileira, pautamos a mídia, mesmo essa mídia do monopólio, a Globo, que usa de atores e atrizes negros e negras para o seu investimento em propaganda e mídia, ganha bilhões de dólares, e continuam sendo a Rede Globo que participa desses processos de golpe e de relação com a elite do país, né? Então, esse combate ao racismo hoje, eu vou trazer uma alusão que eu tenho colocado, a CEPIR e a Fundação Palmares está loteada de negros e negras. Vários setores lutam contra o racismo. O MNU continuará lutando contra o racismo. Esse é o nosso princípio. Mas essa relação que eu faço com a estratégia de organização é que, se nós não disputarmos para o campo democrático e popular, se nós não disputarmos para o campo da esquerda negra uma base com princípios de organização política do MNU, nós vamos ficar em meio desse contexto que é extremamente pulverizado. Se o MNU não assumir que nós somos uma organização de esquerda e que nós temos que ir à base, conscientizar, trazer companheiros, formar companheiras e nos consolidarmos como uma organização que de fato nós somos. Ainda não assumimos, muitos não assumem, olha, nós somos uma organização da esquerda negra brasileira, compusemos com a esquerda não negra, com a esquerda branca, estamos nos partidos em função do que é a democracia participativa, não tem como disputar o poder institucional se não for em partido político. Agora, qual a nossa relação com esses partidos? Qual a nossa relação com as correntes desses partidos? Que, literalmente, centralizam os militantes. E eu não quero me abster dessa relação. Eu sou um cara, todos conhecem, para quem me conhece, eu tenho 51 anos e desde os 16 anos eu milito numa corrente chamada Democracia Socialista no PT. Então, são essas relações, né? Eu trago mais para a reflexão dos companheiros, para que a gente faça um debate legal aqui, eu não quero me aprofundar muito. O terceiro tema, eu trago uma analogia à plantação. Eu acho, companheiros e companheiras, que nos últimos 40 anos nós plantamos muito. O MNU plantou muito nessa concepção de consciência negra, combate ao racismo, conseguimos êxitos, por exemplo, mais recente, eu acho que a participação do MNU na construção da CEPIR, né, a partir dos fóruns sociais mundiais, fundamos o Comitê Afro do Brasil, articulamos com 13 organizações na época, né, fundamos o Comitê Internacional de Reparação, depois nós fundamos o CONEB para tratar de projeto político para o povo negro, e agora nós fundamos a Convergência. Quer dizer, como pode uma organização que trata de outras tantas, integra outras tantas, é o fato que nós somos uma organização que tem credibilidade política. Nós temos realmente credibilidade política. Então, eu jogo isso para esse lado mais estratégico, e aí eu tenho dito o seguinte, olha, nós plantamos, mas não tivemos tecnologia para colher, né? E que bom que todos colheram um pouquinho, né? Todos foram lá e colheram, né? Aquela época do terceiro setor, década de 90, as ONGs, inclusive a organização do movimento negro através das ONGs, mas aquela estrutura neoliberal. Todos sabiam, né, da Conferência de Washington, aqueles setores fazendo o papel que o Estado não faz mais, que são as ONGs, com pequenos financiamentos do poder público para tratar de paliativos, né, de políticas públicas sem muita consolidação das políticas. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. O quarto ponto é exatamente a nossa relação, o nosso debate em relação ao poder. Que poder nós queremos? Nós vamos disputar o poder institucional do país? É esse poder que nós queremos? Nós estamos disputando o poder do Estado? Nós vamos disputar o poder pelos partidos? Nós vamos ser uma organização como o MST, com as nossas bases, com as nossas cooperativas,
com os nossos braços, para que nós tenhamos uma relação com alguma instituição política para disputar poder institucional no Brasil? Ou nós vamos, concluindo, ou nós vamos, a partir do MNU, outro exercício que eu trago para vocês, fortalecer a convergência negra, nos articular com outros setores dos movimentos sociais, MST, movimentos pela reforma urbana, e criar um partido? Então, ou nós vamos enfatizar a luta social para que, pela transformação dessas lutas, nós transformemos a democracia, como aconteceu na Bolívia. A Bolívia é um grande exemplo, porque na Bolívia, eu vou concluir, na Bolívia, Evo Morales, ele é um quichua, é uma etnia que, entre todas as etnias bolivianas, eles eram divergentes, eles brigavam, eles guerreavam. E as etnias bolivianas, elas conseguiram uma unidade e começaram a fazer um trabalho de base nos territórios quilombolas, começaram a disputar com aquela elite branca, oligárquica, dona do latifúndio e das indústrias, fizeram uma grande agenda internacional em todas essas instituições da ONU, década indígena, fóruns sociais mundiais, e depois eles elegeram alguns parlamentares, depois ganharam poder. É muito interessante o que aconteceu na Bolívia. E depois eles mudaram a Constituição boliviana, né? É um processo que a gente pode pensar. E por último, a nossa relação com os partidos políticos. Olha, eu acho que eu tenho dito o seguinte, olha, de toda essa zorra que está o país, de toda essa roubalheira que está o país, nós, do Movimento Negro e do MNU, nós temos que dizer o seguinte, olha, nós não temos nada a ver com essa transgressão. E nós sempre dissemos que existia uma elite fascista, uma elite racista que assolava o país. E nós fomos colocados como radicais. O MNU foi isolado no movimento social do Brasil. As ONGs tomaram espaço nas instituições, nos partidos, porque o MNU era como se nós fôssemos os incendiários desse país. E hoje a gente tem que dizer, nós sempre dissemos que existia uma elite corrupta, que existia partidos corruptos, e a gente sabe, ninguém é ignorante, que é preciso coalizões para governar, né? Agora, coalizões com a direita corrupta e latifundiária e entrar no jogo desse povo, então eu acho que o MNU, a gente não deve ter nenhum tipo de constrangimento em dizer agora quem nós somos. Eu tenho dito, nós somos a esquerda negra brasileira. Incomoda a esquerda branca, incomoda militantes que são centralizados pelas correntes partidárias e baixam o bate-cabeça para a capa branco, incomoda, mas eu acho que esse debate que a gente tem que fazer aqui no MNU. Então eu trago essas considerações para a gente ver se, com a contribuição aí da plenária, contribui e fortalece esse debate sobre organização política. Muito obrigado. Muito obrigada, companheira Eli, pela compreensão, né, que o tempo realmente está curtinho. E agora aqui a fala da companheira Lurdinha, tá? Nós estamos iniciando 16h50, tá, Lurdinha? E 10 minutos para cada fala. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, nossos companheiros aqui da mesa. Saúdo a minha amiga e companheira Luciana, lá de Santa Catarina, que está aqui representando o MNU de Santa Catarina, juntamente comigo. Em 10 minutos, eu acho que é muito pouco para falar, mas eu vou fazer um esforço aqui, tá? De dizer que nós em Santa Catarina temos, como eu falei na minha intervenção de manhã, nós temos uma luta muito dura com a colonização italiana e alemã, que toma o país e que está dentro dessa proposta que o companheiro falou aqui, de que o Sul é meu país. E para fazer esse combate é muito duro, é uma luta que a gente tem que colocar a nossa vida nela, do contrário eles nos engolem e nos matam. Às vezes não fisicamente, mas politicamente, de todas as formas de violência que vocês podem imaginar, está concentrada no Sul. Tá? Acredito que em todos os lugares, mas lá
fica muito mais forte, muito mais dura, porque nós temos uma invisibilidade muito grande. Nós somos apenas 12% da população, então tem que se autodeclara, né? Porque tem comunidades quilombolas que nunca ninguém chegou lá, nenhum pesquisador, nenhum branco chegou nessas comunidades, portanto ela não está no censo. Vem mais dizer que nós lá lutamos, e a nossa luta, nós lutamos de uma forma quase que solitária, porque as entidades, as outras organizações, escolheram alguns outros setores que não esses que nós estamos na frente. Chamamos por muito tempo a unidade, tá? Mas essa unidade, em determinados momentos políticos, ela se rompe. E aí ficamos nós, o MNU, que aí em determinados momentos, quando a gente chama a agenda para discutir, para sentar e para reivindicar com as autoridades e o poder constituído, aí eles sentam na mesa junto conosco. É dessa maneira, mas quem carrega e quem leva a bandeira é o MNU em Santa Catarina. E é de lá que eu estou falando. Bem, a questão quilombola, nós estamos na luta quilombola desde 2003, a partir do momento que Lula assina o decreto 4887. Ali, a Universidade Federal, com as suas pesquisas, nos chama e diz que uma das comunidades estava nos pedindo para que a gente fizesse a luta junto com as comunidades. E a partir daquele momento nós entramos na luta. Discutimos o que é território, aprendemos o que é territorialidade, que territorialidade não diz respeito apenas ao território ocupado pelas comunidades quilombolas, mas sim aonde todo e qualquer negro existe e que naquele local ele está, tem uma ancestralidade e tem um território de uso tradicional. É dessa territorialidade que a gente fala. Portanto, nós estamos lá construindo o conceito de quilombo a partir dos quilombos urbanos e dos quilombos rurais. É uma luta terrível, onde já fomos acorrentados, já fomos ameaçados de morte, já colocaram o fogo numa das casas onde nós estávamos, que eu e Wanda quase viramos churrasco. Então já passamos por todo e qualquer tipo de opressão, de ameaças que vocês possam imaginar. Temos hoje a comunidade que nós iniciamos em 2005 com a organização sociopolítica. Temos hoje o primeiro território titulado de Santa Catarina, do estado. Esse território foi titulado apenas algumas áreas dos 8.000 hectares reivindicados. E, pasmem, no momento em que eles receberam o título, na outra semana, os latifundiários se apropriaram, cooptaram as lideranças, se apropriaram da área, e novamente a área que há mais de 80 anos estavam com eles, passam novamente para as mãos deles através do plantio da soja transgênica. E é esse o risco que nós estamos correndo. Porque os latifundiários, eles se organizam e buscam e se modificam a sua estratégia, mas jamais eles reconhecem o direito de nós negros termos terras. Então é disso que nós estamos falando, é dessa luta desigual, desigual em todos os sentidos, aonde os latifundiários, eles não se conformam de nós negros termos terra, dos índios terem as suas reservas, porque eles têm interesse cada vez maior por essas terras. Eles destruíram toda e qualquer terra produtiva nesse país. As terras hoje, que estão na sua integralidade para plantio, para a produção, são terras que estão nas mãos das comunidades quilombolas e nas reservas indígenas. E eles querem. E para eles conseguirem isso, eles novamente vão tentar nos matar. Dizendo isso, eu queria dizer que nós estamos vivendo, além dessa luta com os latifundiários, nós ainda temos uma divisão interna que parte do MNU concorda, que nos destrói, que nos oprime, que nos leva ao enfraquecimento. Que é o MNU, em 1905, no primeiro encontro nacional das comunidades negras rurais quilombolas, constrói uma organização, ajuda a construir uma organização nacional de luta
das comunidades quilombolas. E de lá para cá, isso não é estático. De lá para cá, os estados todos, a partir do momento do reconhecimento do direito, os estados todos foram se organizando. Algumas ficaram nessa organização por uma questão ética, eu não vou citar o nome, nessa organização que o MNU ajudou a construir, e outras foram se organizando de outra forma. A partir de 2005, de 1905, começa então a entrada de ONGs internacionais e nacionais com interesse na discussão quilombola e nos projetos, que rendeu muito dinheiro. E aí, nesse momento, existe uma ruptura. Começa então a dizer, né, a luta quilombola era das comunidades quilombolas e a luta do movimento negro é a luta do movimento negro, como se isso pudesse separar. E na contradição dessa questão, alguns militantes do MNU reconhecem isso como verdadeiro. E é isso que nós temos que discutir. E aí tira da pauta do MNU a luta das comunidades quilombolas. Como é que nós vamos tirar da pauta do MNU a luta das comunidades quilombolas, se dentro dos nossos princípios está dito que é tarefa do MNU organizar a população negra onde ela estiver pelos seus direitos? Como que nós vamos tirar da pauta? Mas aconteceu isso. E aí existe um enfraquecimento. Eu estou aqui não falando só por Santa Catarina, não. Eu estou falando por vários outros estados que têm as suas organizações, que as comunidades se organizam de outro jeito. Nós estamos fora dessa organização que as nossas comunidades, todas as comunidades de Santa Catarina, pelo menos a grande maioria, estamos organizados discutindo o quê? Não existe separação entre a luta quilombola e a luta do movimento negro. E aí, em Santa Catarina, do movimento negro unificado. E nós viemos para cá para dizer aos companheiros, às companheiras, que as mulheres quilombolas estão lá numa situação terrível de opressão, onde o machismo impera, onde o racismo impera, e elas são vítimas dessa situação. Se nós não tivermos a compreensão que essa é uma tarefa central para o MNU, essas comunidades não vão ter vida por muito tempo. Sabem que só nesse ano, mais de 10 lideranças quilombolas foram mortas. Entre essas 10, 3 são mulheres. Atualmente, tem a organização das comunidades quilombolas, nós temos muitas mulheres que estão na liderança e estão nas associações. Portanto, são lideranças de frente. E são elas as mais visadas. É preciso que a gente se debruce sobre isso, é preciso que a gente traga para a pauta e discuta isso como um eixo do MNU. É tarefa nossa, não é ninguém. Essas ONGs internacionais que estão lá, que vieram, a partir do momento que o dinheiro acaba, elas abandonam as comunidades, a Deus dará. E vão embora. Tiraram o que elas queriam das comunidades, vão embora. Então quem tem que estar lá, ajudando essas comunidades a entender qual é o seu direito, somos nós, negros e negras. E parece que a maioria ainda não se deu conta disso. Então nós estamos aqui dizendo que nós estamos sofrendo essa ruptura muito forte e que inclusive a própria COM tem esse posicionamento de reconhecimento apenas dessa organização. Nós queremos dizer que não precisa a negação de um para o reconhecimento de outro. Não é isso. Entenderam o que eu estou colocando? O MNU não precisa negar uma das formas de organização para o reconhecimento de outro. É reconhecer todas as formas de organização, gente. É isso que a gente queria dizer lá no Rio Mais 20. Nós não temos que fazer disputa entre nós. A tarefa é muito grande. Nós estamos, a cada 15 minutos, morre um jovem negro. As nossas mulheres todas estão sendo presas, encarceradas. E nós ficamos aqui fazendo uma disputa, não sei porquê, porque que poder é esse que a gente está disputando, gente? Que poder, né? Nós temos que discutir a nossa unidade, a solidariedade, o entendimento. Olha, companheira, aquela companheira lá está lutando, nós precisamos
nós temos que resgatar. Não é disputar esse poder que está aí, porque esse poder que está aí, ele só nos mata. Ele está organizado, estruturado para nos matar. Então é isso que nós temos que fazer. Olhar para cada um de nós e olhar e dizer, nós somos companheiros de luta. Vem cá, companheira. Eu fico triste quando eu vou lá para aqueles grupos de WhatsApp. Fico triste não, indignada. Quando eu vejo, eu falo e ninguém me responde. No grupo lá da Convergência, parece que só os doutores e os mestres é que têm respostas. Eu tenho 2 especializações, 2 faculdades, mas eu não utilizo isso, sabe por quê? Porque eu quero falar como fala o nosso povo. Como é que eu vou lá para onde nós atuamos, na periferia, nos quilombos, falar de um linguajar acadêmico que me separa nós deles? Então o que a gente tem que fazer é buscar essa solidariedade, que foi isso que nos trouxe para a luta, foi isso que constituiu o MNU. Cadê a nossa solidariedade entre nós? Mandei a nossa juventude para um encontro aí no estado, e eu disse, lá vocês vão encontrar os negros velhos, e busquem os negros velhos, vão lá, peçam a bênção para eles, escutem, e nós não sabemos desse tema que vocês vão para lá discutir, mas os negros velhos que estão lá vão saber. Não tiveram isso. Tô concluindo já. Então, o que eu digo, o que eu vim para cá, para dialogar com vocês, é isso. É essa questão que nós temos que buscar a nossa solidariedade, nós temos que buscar os nossos princípios, entender que essa luta é de todos nós, de todas as lutas, seja lá onde a nossa população negra estiver. Seja nas favelas, seja nos morros, seja no mundo rural, sendo engolido e assassinado pelos latifundiários e pelas empresas de papel e celulose. Só para concluir, companheiro, dizer que depois de 10 anos que nós estamos lutando numa das comunidades com a sobreposição do Parque da Parados da Serra e Serra Geral, aonde passamos situações essa que onde as empresas interessadas no turismo rural botaram fogo no local onde nós estamos, na casa de uma das lideranças da comunidade onde estávamos. Tá? Depois de nós passarmos por tudo isso, durante 10 anos, agora, uma procuradora chama para uma reunião exigindo que o ICMBio se posicionasse. O ICMBio chega nessa reunião, olha para a comunidade e pede perdão a si mesmo, essas palavras. Nós viemos aqui pedir perdão por toda opressão e por todo sofrimento que nós, enquanto instituição, produzimos nessa comunidade. Então eu digo, vale a pena lutar? Quem disse que não vale a pena lutar? Essa é uma prova de que é só a luta que nos faz vencer. E a unidade. Porque lá estava MNU e comunidades remanescentes de Quilombo. Todas elas estavam junto conosco lá. Obrigada. É isso. Muito obrigada, companheira. Pediram para eu dar um informe também sobre o caderno da pessoa que não sei de quem é. O nome esse caderno está aqui. A Jéssica Oliveira. Jéssica Oliveira. Agora nós teremos a fala da companheira Vanessa Berto. 10 minutos. Gente, boa tarde. Seguinte, a minha liderança, Ângela Gomes, recentemente, há exatamente 10 ou 15 minutos atrás, me empenhou a tarefa de vir aqui fazer essa fala. Então, vão ser algumas pontuações, breves mesmo, mas tarefa dada é tarefa cumprida, né? Porque liderança é liderança. E não é uma liderança qualquer, né? Pensando nessa questão de organização política, o que eu fico pensando é que
o MNU, ele é ainda, nesse país, uma das maiores referências de organização de movimento negro existente no país. Isso é um fato, é uma grande referência, e é a partir do MNU, e aí quem chega no MNU, quem se aproxima do MNU, logo entende isso, né? Passa a saber das histórias e conhecer mais profundamente no diálogo, na relação com algumas figuras, principalmente com algumas figuras históricas que a gente tem no MNU. A gente entende, né, inclusive, que várias dessas outras organizações de movimento negro existentes Brasil afora surgem a partir dessa referência positiva para o povo negro desse país, que o MNU foi e continua sendo, né? Então isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, isso é muito significativo, isso é muito simbólico, isso precisa ser respeitado e isso precisa ser cada vez mais visibilizado. E para esse respeito e essa visibilidade acontecer, os sujeitos e as sujeitas envolvidas precisam ter respeito e consideração, né? Acreditar de fato nisso tudo, nessa história toda construída, né? E as pessoas que a gente percebeu que estão envolvidas no MNU e que vieram para esse congresso hoje, mesmo com todas as com as questões, né, uma ou outra divergência, um ou outro problema de estados e questões locais que possam ter surgido, que surgiram, né, que vem acontecendo, ainda assim as pessoas ainda estão dando conta de ter esse respeito, essa consideração e essa valorização por essa instituição. E é isso que vai fazer com que, enfim, não sei se eu devo chamar de instituição, né? Não é exatamente instituição, né? Mas é isso que vai fazer com que o MNU tenha mais 40 anos, né? Ou mais 60, ou mais 80 anos, né? Agora o MNU, ele tem um desafio que está posto aí, que é muito sério, que é muito importante, e que é, nesse momento extremamente delicado que o país vive, urgente, que é esse desafio aí de fato, ser essa organização política que tem um projeto político para o povo negro do país. Agora, diante dessa diversidade que se amplia cada vez mais dentro do MNU, dessas diferenças todas que precisam dialogar dentro do MNU, desses territórios todos que é o Brasil, né? O que o MNU vai conseguir fazer diante disso? O que a gente, enquanto MNU, vai dar conta de fazer com isso, né? Esse é um desafio. Tem algumas questões que nos locais, os núcleos de MNU têm conseguido fazer muito bem. Eu, por exemplo, venho de uma realidade de muita atuação de base do MNU, né? Que é ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Sobretudo nas favelas nos vários aglomerados de favela existentes em Belo Horizonte. E foi a partir desse compromisso que os articuladores de base, que a coordenação de base do MNU tinha com formação política no período em que eu ainda era jovem, que eu e várias outras pessoas ali da Grande BH tivemos a oportunidade de conhecer essa organização, e foi a partir dessa atuação, dessa movimentação, que a gente inclusive realizou lá em toda a Grande BH, e aí foi com participação
participação de outros estados, por exemplo, um encontro que teve mais de uma edição e que depois a juventude envolvida nesse encontro, que foi o Encontro Juventude Negra e Favelada, e aí vários MNUs aí Brasil afora ficaram sabendo dessa realização que foi super positiva das juventudes negras das favelas da Grande BH naquele período, e foi a partir disso, né, que várias questões como que a cidade foi chamada para dialogar sobre várias questões, né, da relação que a cidade, de uma forma geral, que as cidades, né, estabelecem com moradores de favela, em especial com as suas juventudes, das dificuldades todas enfrentadas por essas juventudes de favela, né, os moradores de uma forma geral, mas um foco maior nas juventudes que aqueles encontros davam, né, e aconteceu por alguns anos esses encontros, da relação das dificuldades encontradas no mercado de trabalho, esses lugares de gênero, das diferenças que acontecem, de que forma que o extermínio da juventude negra que assola, né, o país, atinge uma maioria de jovens negros das vilas, favelas e periferias, e em que medida que esse extermínio que está colocado também atinge as mulheres jovens, né? Como que se dá isso, do encarceramento em massa da população negra, como que a criminalização do povo negro afeta, né? Como que isso é perverso sobre a vida das juventudes e sobre as mulheres negras. Então essas discussões todas a gente conseguia fazer ali a partir desse comprometimento que essa organização MNU tinha com nesses trabalhos de base, a partir de espaços de formação, a partir de um comprometimento de subir os morros, de ir para os espaços nas comunidades, desenvolver atividades. Então isso é muito sério, né? Isso é muito importante. E isso a gente vai, na medida do que a gente dá conta, em alguma medida, multiplicando isso, inclusive ampliando o diálogo com as comunidades de quilombos, com outros territórios, Minas Gerais afora. A gente tenta fazer isso. E isso enfim, estou trazendo esses exemplos porque as pessoas falaram muito disso aqui hoje, muito desse comprometimento que tem que ter com as questões práticas de violações, da garantia de direitos do povo negro no cotidiano, e isso de fato é sério, né, e é muito importante. E em alguma medida o MNU precisa se resolver, né, nesse aspecto aí do que engloba esse projeto político que o MNU quer para o povo negro do país, né? Ele é um projeto político nacional. Ele é um projeto político, falaram até de um projeto político internacional do MNU, né? O que de fato o MNU quer e o que as pernas do MNU conseguem alcançar, as pernas e as mãos do MNU conseguem alcançar, né? Então, se a gente ainda tem as pessoas vêm dos MNUs dos seus estados para esse fórum aqui, né? Para esse Congresso Nacional, mas o MNU, desde lá de trás, de quando eu era ainda jovem, ele tinha, nos congressos nacionais, sempre tinha lá um espaço em que a discussão das mulheres negras vinha, né, as discussões de gênero vinha, muito puxadas por feministas extremamente representativas como Ângela Gomes, né? Mas até em que medida, mas aí assim, em 2017 a gente tem aqui uma denúncia de um abuso acontecido no Congresso Nacional do MNU. E aí, até em que medida que os núcleos de MNU nos municípios, nos estados, estão dando conta de trazer a perspectiva feminista
para dentro de si, de fato discutir as relações de gênero, discutir abusos, as abusividades, né? Isso tudo tem a ver com princípios e com projetos sendo construídos para o povo negro, porque as mulheres negras, os LGBTs, né, as juventudes precisam estar incluídas verdadeiramente nesse projeto, né, nessa proposta de organização política. Enfim, o tempo é curtíssimo, mas aí, para fechar, queria dizer que ocupar espaços de poder é fundamental. É fundamental ocupar espaços de poder. Precisa ter estratégias para ocupar esses espaços de poder. E essa ocupação de espaços de poder, ela não necessariamente vai se dar, ou talvez, acredito que nem deva se dar, enquanto MNU, porque o MNU até aqui não é um partido político, mesmo que tenha sido ocupado por tendências dos partidos políticos. Essa é uma outra discussão, mas é direito das pessoas, a partir das suas experiências, se identificarem com o MNU e virem somar. Mas o MNU precisa conversar sobre isso, e o MNU precisa pensar de que forma fortalece negros e negras desse país que vão se dispor ou que estão se dispondo a se colocar enquanto candidatos às mais variadas formas de ocupar o poder. E não pode até não ser o espaço tradicional da política, porque existem espaços variados de poder nessa sociedade, né? Um caminho que a gente fez muito importante de ocupação de espaços de poder foi, por exemplo, ocupar as universidades, né? Então, os espaços de poder presentes na sociedade, eles são os mais variados. O MNU desde sempre fala, né, que poder é importante. Se ele é bom, poder é bom, e se poder é bom, negro também quer poder, e negro tem que ocupar poder. Agora, como que o MNU fortalece essas ocupações, né? Quais estratégias, de que forma, e como que isso não se confunde com ser partido político? Passei demais, né? Bom, enfim, é muita coisa, mas é isso. Obrigada, companheira Vanessa. No início, eu iria falar que a Ângela Gomes é a minha liderança. Mas aí eu não falei, a Vanessa roubou minha fala. Agora, Ângela Gomes. Eu vou levantar, só porque tem muita gente dormindo e eu não vou fazer canção de ninar. Vocês vão dormir na casa de vocês. Descansem, porque agora é hora de trabalhar. Primeiro agradecer, né? Tudo amigo aqui, né? Todos nós temos algo em comum. Todo mundo vem de África, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se já caiu na vida de vocês. As pessoas falam, os negros não são organizados, não é? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Muitas coisas que acontecem, do racismo, da massacre, tudo que acontece é porque os negros não são organizados. Olho lá. Não subestimem a capacidade de terror do colonizador. O Brasil foi o país que todo mundo sabe que mais recebeu africanos no mundo, não foi? Não recebeu, é o país que mais sequestrou. Só imaginar que de 1700 até 1812, o Brasil recebeu a mesma quantidade de africanos que os Estados Unidos. Só que em 1850, 40% da população negra já estava morta. Então, a capacidade do colonizador português exterminar negros era, inclusive, maior do que os ingleses. Então, eu preferia ser colonizado pelo inglês. Um botão. Não queria ser colonizado por ninguém. É só para a gente ver que, quando a gente pega aquele livro, O Espetáculo das Raças, de Lilian Schwartz, ela fala do projeto que o IBGE tinha da população brasileira. Nesse projeto, imaginado que em 1912, a
população negra chegaria a 0%, a população indígena sobreviveria 12% e a população branca seria esses 70%. Não aconteceu. Em 1912, nós éramos 70% da população brasileira. Não subestimem nossa capacidade organizativa de enfrentar o terror racial do Brasil. Não subestimem. Não subestimem as nossas estratégias de luta, que eu não tenho que ensinar aos brancos, que eu não tenho que ensinar às elites brancas, mas eu também não vou deixar de evidenciar que a nossa organização enfrentamento ao racismo começa desde a nossa saída da África. Vocês já sabem que desde a saída do continente africano, as mulheres negras, quando sabiam que seus filhos iam morrer ou iam ser escravizados, né? A gente sabia que elas atiravam no mar, não é assim? Preferiam morrer, ela e o filho, mas tinham outras que não. Como é que é a história do arroz? Enfiava a semente do arroz dentro do cabelo para que o filho pudesse reproduzir, ter um alimento. Eu sempre volto ao arroz, porque como diz Judith Carney, que é de lá da Universidade da Califórnia, a partir do arroz eu posso falar de tudo. Eu posso falar que o mundo é alimentado a partir do modelo tecnológico africano. Não é só a partir das plantas africanas. As plantas roubadas, inventadas, que não são da África, como o arroz, que é africano, fala que é chinês, japonês. O que eu quero dizer é que a gente, em termos de organização, a gente organizou o mundo. O modelo tecnológico que a gente trouxe do continente africano é que deu nome à chamada agricultura, porque senão estaríamos ainda caçando. Esse modelo fez agrofloresta, fez agrosistema, e quem fez esse modelo? Mulheres. Aquelas mulheres que eu estava berrando e furiosa porque sofreu agressão duas mulheres aqui, são as que carregaram uma forma de organização que a gente não pode perder. O MNU, na sua história, ele redesenhou formas de organização política. Mas ele precisa evidenciar que a gente tem formas de organização de um novo modelo de desenvolvimento para esse país. O sem vergonha do Temer, que está vendendo o país, ele não está só vendendo os minerais, o que a gente tem de recurso natural. Ele está vendendo um modelo tecnológico que não é dele. Quando esse país aprova uma lei que permite o uso da biodiversidade, ou seja, da variabilidade dos seres vivos, pelos laboratórios norte-americanos, japoneses e alemão, o que ele está vendendo é o saber feminino africano de cura, o sistema de cura, a medicina africana, a medicina das mulheres negras desse país está sendo vendido pelos oligopólios da indústria farmacêutica. E o que isso tem a ver? A indústria farmacêutica é uma indústria que ela tem muitos elos no mundo. A Ângela fala de tanta coisa bagunçada, né? Pois a indústria farmacêutica é ligada à indústria bélica. Oh, que interessante! E a indústria bélica, os Estados Unidos, os maiores gastos que ele tem mundial são com o quê? Acorda, quem pode responder? Armas. Quem mais compra armas dos Estados Unidos? O tráfico. Brasil. E quem é mais vítima das armas dos Estados Unidos? O povo negro. Então, olha, a indústria farmacêutica, a diferença de remédio para veneno é o quê? A dose, não é? Pois é, a dose. Então, a diferença do remédio lá da Bayer para a metralhadora R não sei o quê é só o nome, porque é o mesmo dono. Isso tem a ver com a gente. É claro que tem a ver com a gente. A gente tem um mundo para enfrentar lá fora e é cotidiano esse modelo do terror. Então a gente tem que enfrentar que o modelo tecnológico nosso, ele tem que ser apropriado por nós. Nós temos que ter direito a usar a biodiversidade, a usar o patrimônio
patrimônio que nossos ancestrais guardaram, já acabando meu tempo, né? E esse patrimônio, ele precisa ser revertido como política de reparação. Não se põe uma população inteira, um continente inteiro, para trabalhar 300 anos de graça, sob tortura, e não se repara nada. Reparação, direito ao uso da biodiversidade como um direito de bem uso público. Tá? Outra reparação, pela quantidade de vítimas que estão sendo, a partir do Estado, por todo o uso indevido de armas tão banalizadas dentro desse país, que atinge a população negra. Então, o que a gente está falando, quando o MNU, em 1979, derruba o mito de democracia racial, hoje a gente está derrubando o mito da paz social desse país. Esse país não é um país de paz. Esse país tem um terror religioso que queima a casa de candomblé. Esse país tem um terror com as mulheres negras, já que com a Lei Maria da Penha a gente conseguiu realmente reduzir a quantidade de mulheres brancas assassinadas, mas aumentou a quantidade de mulheres negras. Então, não estamos falando que paz é esta. Tem gente que fala, não, mas nós somos todos irmãos. Você tem que pensar numa força maior. Irmão? Não. A irmandade ancestral eu tenho, mas pacto com quem tem cotidianamente produzido a mortandade dos jovens e dos negros nesse país, não tem pacto. Não tem pacto, pacto de terror. Então hoje, o MNU faz sentido mais do que nunca. Porque esse Estado mentiroso deu um golpe para os brancos. E fortaleceu a massacre para os negros. Quando ele corta a aposentadoria, quem vai cuidar dos idosos doentes? São as mulheres negras sem remuneração nenhuma. Porque nenhum que a gente conquistou da empregada doméstica vem. Quem são as mulheres que já trabalham grávidas em condições insalubres? Agora está autorizado que a gente já era vítima. Então a gente está tomando o resíduo de um golpe, só que esse golpe para a gente, ele tem um discurso muito antigo, porque as práticas que hoje o Temer faz é de uma escola que é a escola do colonizador. Então nós temos mecanismos de enfrentá-los. A gente vai para a rua, como ia no período colonial, a gente vai exigir as condições e o pouco que esse país conquistou para dizer primeiro, o MNU enquanto organização política é uma organização mista, mas é uma organização que reconhece que para a gente construir um modelo de sociedade, a gente, além da resistência, a gente precisa da retomada, a retomada de direitos e a retomada de onde saímos. A matriz africana é a nossa história. A matriz de luta é a nossa referência de vida. Gente, posso saber o que está... Questão de...